Atenção, esse vídeo é de caráter meramente educativo e informativo. Não faço recomendações de investimentos aqui no canal. Aviso dado, bora pro vídeo. Se você viu os primeiros vídeos da série Como Começar a Investir, já sabe o que são investimentos de renda fixa, né? Bom, de forma resumida, é aquele investimento que você faz já sabendo que seu dinheiro não vai sofrer com oscilações no mercado e que sempre vai render positivamente, podendo render menos ou mais dependendo do momento da economia. Porém, nunca terá rendimento negativo, sendo esse o caso de ações, que de tempos em tempos podem estar mais valorizadas ou mais desvalorizadas, enquadrando no tipo de investimento de renda variável, que nessa mesma série falarei melhor sobre. Bom, então os investimentos do Tesouro Direto são de renda fixa, que de forma resumida, todos de renda fixa funcionam com os investidores emprestando dinheiro para alguma instituição e recebendo juros por isso, sendo o rendimento. E no caso do Tesouro Direto, nós emprestamos dinheiro para o governo e recebemos uma porcentagem por isso. E agora você pode estar pensando, mas é seguro emprestar dinheiro para o governo? Bom, o Tesouro Direto é considerado o investimento mais seguro do Brasil, justamente porque quem mais arrecada dinheiro de todos os brasileiros é o próprio governo. E para ele chegar a não ter dinheiro para pagar quem investe em Tesouro Direto, o Brasil todo já deve estar passando por um caos completo. Muitos especialistas dizem que para acontecer do Tesouro Direto quebrar, muitas grandes empresas já terão quebrado antes, com a maioria dos brasileiros desempregados, com grandes bancos quebrando e tudo mais. Ou seja, um caos completo. Então, se eu falar para você que não tem risco investir em Tesouro Direto, eu estaria mentindo. Até porque todo investimento tem algum risco. Porém, no caso do Tesouro Direto, é um risco baixíssimo, que no caso de uma grande crise, esse seria o último a quebrar. E se você viu os vídeos sobre CDB, LCI e LCA, já sabe como funciona o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que te assegura caso o banco que você investiu quebre. Agora, no caso do Tesouro Direto, não tem esse seguro do FGC, mas tem uma segurança maior justamente pelo que falei anteriormente, que para os títulos públicos quebrarem, o Brasil todo teria que quebrar antes. E você também pode estar pensando, se o governo arrecada tanto, por que existe esse negócio de Tesouro Direto? Bom, o dinheiro que investimos no Tesouro é usado para financiar obras públicas, por exemplo, para a compra de insumos para a saúde pública, construção de rodovias e por aí vai. Ou seja, o governo, além de usar o dinheiro arrecadado para investir em educação, saúde, transporte público e tudo mais, também utiliza o dinheiro dos títulos públicos, pois todo governo funciona com dívida pública. Isso serve para os países do mundo inteiro, por exemplo, os títulos da dívida americana, que são famosos pela alta segurança e solidez. Aí, eu também não vou nem entrar no mérito de falar do governo A ou B. Eu tô aqui apenas explicando sobre o funcionamento desse tipo de investimento. E agora que você percebeu que o Tesouro Direto é o investimento mais conservador, já deve estar pensando, mas não é melhor e mais fácil deixar o dinheiro na poupança mesmo? Cara, para começar que não existe uma situação que a poupança vai compensar. Essa é a realidade. O Tesouro Direto rende quase o dobro da poupança ou às vezes até rende mais que o dobro. Além disso, quando investimos no Tesouro Selic, por exemplo, recebemos o rendimento diariamente, enquanto que na poupança o rendimento é a cada 30 dias. Ou seja, se você resgatar o dinheiro no 29º dia após o depósito, você não vai receber absolutamente nada de rendimento, pois o rendimento da poupança faz aniversário mensalmente, vamos dizer assim, a cada 30 dias. Mas tá, eu tô falando aqui do Tesouro Direto, mas existem duas principais modalidades de investimento dentro do Tesouro Direto, sendo o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA. O Tesouro Selic é o mais simples de todos, que é aquele tipo de investimento que vai render diariamente e que geralmente tem um prazo de vencimento mais curto. Porém, diferente do Tesouro IPCA, você não precisa necessariamente segurar o dinheiro do investimento até o final do prazo. No Tesouro Selic, você pode resgatar quando quiser o dinheiro. Mas claro, quanto mais tempo você deixar, mais seu dinheiro vai render. Pois como eu disse, ele vai rendendo diariamente. E se você deixar 50 dias seu dinheiro investido, não é a mesma coisa que deixar 500 dias, por exemplo. Ah, e vale lembrar que rende apenas nos dias úteis. Agora, o Tesouro IPCA é uma modalidade diferente, pois se você, por exemplo, vê um título Tesouro IPCA mais 6% 2029, significa que seu dinheiro vai render anualmente essa quantia até 2029, que é quando você poderá resgatar. Aí agora você pode estar pensando, mas então não tem como resgatar antes? Olha, até tem. Porém, você que já investiu em Tesouro IPCA já deve ter visto que em alguns momentos o seu rendimento fica negativo. Isso acontece por conta da variação dos preços desses títulos e pelo efeito chamado marcação a mercado. Tá, mas explicando de forma mais simples, quando investimos em Tesouro IPCA 2029,
Estamos fazendo um acordo de que iremos resgatar o dinheiro apenas em 2029 na data estipulada. Então, durante esse período, pode sim acontecer do seu dinheiro ficar negativo lá no saldo da corretora. Porém, na data do vencimento, eles têm que entregar a rentabilidade prometida durante todo esse período. Então, resumindo, seu saldo vai ficar negativo ou positivo em alguns momentos. Porém, o ideal é resgatar apenas na data de vencimento, que é quando você fez o acordo de que vai resgatar o dinheiro, conseguindo assim toda a rentabilidade prometida do título. Diferente do Tesouro Selic, que rende diariamente e você pode resgatar quando quiser sem sofrer com essa marcação a mercado. Então, se for investir em Tesouro IPCA, saiba a data de vencimento e veja se você tem o objetivo de resgatar apenas na data de vencimento. Muitos investem em Tesouro IPCA que tem vencimento apenas em 2050 com a ideia de resgatar apenas na aposentadoria. Então saiba a data de vencimento quando investir em algum desses títulos. Porque, como eu falei, tem muitos com data de vencimento apenas em 2050, 2040 e por aí vai. E agora você pode estar pensando, mas então o Tesouro IPCA não é de renda fixa, até porque ele sofre com variações. Não, não é bem assim. O Tesouro IPCA é sim um investimento de renda fixa, até porque ele promete uma rentabilidade de, por exemplo, IPCA mais 6% e uma data específica de retirada, sendo uma forma de contrato, diferente de fundos imobiliários e ações, por exemplo, que não prometem rentabilidades específicas e sempre variam o rendimento. O Tesouro IPCA tem uma rentabilidade pré-estabelecida e você deve esperar até a data de vencimento para ter aquela rentabilidade. É como se fosse um acordo mesmo, que você vai investir e só resgatar na data de vencimento. Mas agora, já que toquei no assunto, vamos falar sobre a questão da rentabilidade. Como o próprio nome já diz, o Tesouro Selic tende a render algo próximo de quanto estará a Selic no momento. E se você ainda não sabe o que é Selic, veja o primeiro vídeo dessa série que fala melhor sobre a taxa básica de juros do Brasil. Vou deixar aqui em cima. Mas de forma resumida, a Selic pode se alterar a cada 45 dias com a reunião do Banco Central, em que pode ser decidido que a Selic aumente, diminua ou permaneça estável. Na última reunião ocorrida na semana passada, foi acordado o aumento da Selic para 10,75%, um aumento de 0,25%. Dessa forma, os títulos do Tesouro Selic estão rendendo algo próximo disso. Se você for no site do Tesouro Direto, verá que o Tesouro Selic rende a taxa Selic mais uma porcentagem pequena, assim como mostra aí na tela. Ou seja, o Tesouro Selic sempre terá sua rentabilidade ligada à taxa Selic. Com a taxa Selic subindo, você receberá um rendimento maior. Com ela caindo, receberá um rendimento menor. Mas nunca um rendimento negativo, né? Enquanto que o Tesouro IPCA rende de acordo com o IPCA do momento. O IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, sendo a principal métrica para calcular a inflação para a maioria dos brasileiros. Dessa forma, assim como mostra aí na tela, o Tesouro IPCA sempre vai render o IPCA do momento mais uma porcentagem. Ou seja, a inflação mais uma porcentagem. Dessa forma, com o IPCA subindo, quem tem dinheiro investido em Tesouro IPCA vai receber um rendimento maior. Porém, é claro, o IPCA subindo significa que a inflação do país está subindo, sendo ruim para todo mundo, pois isso significa que os preços das coisas estão mais caros. Inclusive, falarei melhor sobre isso em outro vídeo. Porém, de forma resumida, o Tesouro IPCA é bastante utilizado por aqueles que pretendem se proteger da inflação, pois como sempre rende IPCA mais alguma coisa, significa que o seu rendimento sempre será superior ao IPCA, ou seja, sempre será superior à inflação. Mas lembre-se, no Tesouro IPCA você sofrerá com a marcação ao mercado, podendo resgatar o dinheiro com todo o rendimento apenas na data de vencimento, que é o acordo que você fez ao investir em tal ativo. Além disso, tanto no Tesouro Selic quanto no Tesouro IPCA e também no pré-fixado, que falarei em breve, tem o imposto de renda, IOF e a taxa da B3 anual. Calma, não é complicado, vou explicar aqui de forma simples, beleza? O imposto de renda é igual ao do CDB, de tabela regressiva, e quanto mais tempo você deixar o dinheiro investido, menor vai ser a taxa, assim como mostra aí na tabela. Aí um adendo, esse imposto de renda é apenas sobre os rendimentos, hein? Não é sobre o dinheiro total investido, não. Agora, o IOF também é de tabela regressiva e incide apenas sobre os primeiros 30 dias de aplicação. Então, sempre que você investir em qualquer título do Tesouro, é interessante que você deixe por mais de 30 dias, pois os primeiros 30 dias não rendem tanto por conta desse IOF, que diminui ao longo dos 30 dias, zerando a partir do 30º dia de aplicação. Agora, a taxa da B3 é de apenas 0,25% dos seus rendimentos anualmente, sendo a taxa mais baixa de todas dessa lista.
Vale lembrar também que todas essas taxas e impostos são retidos na fonte, beleza? Você não paga depois, não tem que imprimir DARF nem nada disso. O rendimento que você vê lá na sua conta da corretora já é o rendimento livre de impostos. Outro ponto importante é a liquidez, que se você ainda não sabe o que é liquidez, de forma resumida, é basicamente a velocidade que podemos resgatar nosso dinheiro do investimento. Ou seja, se o investimento tem liquidez imediata, significa que você pode resgatar seu dinheiro imediatamente quando quiser. Pode ser em feriados ou final de semana, em qualquer dia, podendo ser de madrugada, ou seja, imediatamente, como é o caso de alguns CDBs que possuem liquidez imediata, como eu já falei no outro vídeo. Agora, se a liquidez for D+2, significa que o seu dinheiro estará disponível na sua conta apenas 2 dias úteis depois que você pediu o resgate. Se for liquidez D+1, significa que o seu dinheiro estará em conta um dia depois que solicitou o resgate. E assim vai. Muitos investimentos do Tesouro têm essa liquidez D+2 e D+1. Porém, também existem aqueles com liquidez D+0, que você receberá o dinheiro no mesmo dia que solicitou o resgate, podendo demorar algumas horas. Por isso, é sempre bom ler sobre o ativo específico antes de investir, pois cada título poderá ter liquidez diferente. Além disso, uma coisa que gera bastante dúvida é sobre a questão do pós-fixado, pré-fixado e híbrido. E calma, é mais simples do que parece ser. Quando o título é pós-fixado, significa que ele vai render de acordo com algum indexador. Por exemplo, a taxa Selic. Se você vê Tesouro Selic pós-fixado, significa que vai render de acordo com a taxa Selic. Com ela subindo, você vai receber um rendimento maior. Com ela caindo, receberá um rendimento menor. A mesma coisa serve para os CDBs pós-fixados, que no caso deles, eles acompanham o CDI, que é algo bem próximo da Selic também, como já falei no outro vídeo. Já os títulos pré-fixados do Tesouro são aqueles que os rendimentos vão render uma quantia fixa independente de quanto a Selic estiver no momento. Igual mostra aí na tela, um pré-fixado de 12,22% com data de vencimento em 2027 significa que tal título vai render 12,22% ao ano até a data de vencimento, que é 2027, mesmo se a Selic se alterar ao longo desse período. Já está pré-fixado nisso e pronto, não importa quanto a Selic estiver. Enquanto que o híbrido são os dois misturados, bastante comum no Tesouro Selic, que como mostra na tela, rende enquanto a Selic estiver no momento, mais uma porcentagenzinha que será fixa. No caso do Tesouro Selic, rende praticamente o quanto a Selic estiver, tendo um acréscimo de porcentagem fixa bem pequena. Mas mesmo assim é considerado híbrido por ter essa porcentagem fixa, mesmo que pequena. Agora, o Tesouro IPCA rende o IPCA mais uma boa porcentagem, sendo também um exemplo de título híbrido, pois vai render de acordo com o IPCA mais uma porcentagem fixa. E isso não significa necessariamente que ele seja melhor que o Tesouro Selic. Eu vou falar melhor sobre isso já já. Outra coisa importante, já que falei sobre os títulos pré-fixados e IPCA, é que ambos sofrem com a marcação a mercado que falei no começo do vídeo. Ou seja, é importante que você resgate só na data de vencimento para receber os rendimentos integralmente e não sair no prejuízo. Então, das 3 modalidades de investimento do Tesouro Direto, apenas o Tesouro Selic não sofre com essa marcação a mercado, enquanto o título pré-fixado e IPCA são diretamente afetados pela marcação a mercado. Ou seja, é interessante resgatar somente na data de vencimento. E continuando falando sobre os tesouros IPCA e também pré-fixados, também existe a opção de juros semestrais, que como o próprio nome já diz, é você receber os rendimentos semestralmente na sua conta. Aí vai de você se compensa ou não. Muita gente prefere o tipo comum mesmo, para ir reinvestindo os rendimentos automaticamente, mas depende da sua pretensão a investir. Às vezes você pode querer os rendimentos na sua conta semestralmente, pode ser uma boa opção. E agora a pergunta que não quer calar: qual rende mais? Bom, como já falei no último vídeo, os investimentos de renda fixa têm aquele dilema de que quando tem uma liquidez alta, o rendimento tende a ser mais baixo, e quando a liquidez é mais baixa, o rendimento tende a ser mais alto. Por exemplo, o Tesouro Selic, que você pode resgatar quando quiser, que não vai ter marcação a mercado e tem geralmente liquidez D+1. Consequentemente, terá uma rentabilidade um pouco mais baixa quando comparamos com algum título pré-fixado, com data de vencimento para daqui décadas, por exemplo. Então veja que o que vai determinar se rende mais ou não vai ser o tempo que você está disposto a deixar o dinheiro investido. Às vezes você pode encontrar um tesouro pré-fixado rendendo 12,46%, mas que tenha data de vencimento somente em 2031. Ou seja, vai do seu objetivo com o investimento. Saiba que tanto o pré-fixado quanto o IPCA
você terá rentabilidade apenas na data de vencimento. Por isso rende mais por ter esse prêmio pela espera. Agora, o Tesouro Selic você pode resgatar quando quiser, porém rende menos justamente pela liquidez mais alta. E sobre o quanto você pode começar a investir, deixei aí na tela os valores. Veja que por volta de R$30 você já pode começar a investir, sendo algo bem democrático para quem quer começar a investir com pouco. E como investir na prática? É muito importante que você crie uma conta em uma corretora de investimentos para começar nesse mundo dos investimentos. É bem simples e existem diversas. Vou deixar uma lista das maiores aqui na tela, beleza? Bom, se você ainda não viu os 2 primeiros vídeos da série Como Começar a Investir, vou deixar aqui na tela do lado esquerdo. E se você está vendo isso no futuro, o vídeo 4 da série já saiu e está no canto direito da tela. Se você chegou cedo, considere se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.